Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Eu sou o pastor Nil Almeida e quero abençoar você com essa palavra. Provérbios 18, verso 13, que diz: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Falar sem antes ouvir os fatos é vergonhoso e insensato. Dando sequência à série O que um amigo de verdade não pode fazer ou não deve fazer, nós vamos para a 13ª atitude, é julgar precipitadamente. Um amigo de verdade não pode, não deve julgar precipitadamente. Lembrando que julgar precipitadamente é formar conclusões, querido, antes de ouvir a história, antes de conhecer os fatos. Um amigo que julga de forma precipitada, ele não te respeita o suficiente para ouvir a sua parte, a sua perspectiva, para ouvir realmente o que aconteceu. Então, o que é que ele assume? Ele assume uma conclusão precipitada em relação a você, né? Ao invés de lhe dar uma oportunidade de explicar, na verdade ele já tem esse julgamento, né? E isso é terrível. Querido, a Bíblia, ela nos mostra dois tipos de julgamento. O primeiro julgamento é o julgamento correto, né? Quando você vai para o livro de João, Evangelho de João 7:24, ele diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, uma outra versão, ela diz dessa maneira. Só um instante aqui. Deixa eu ver aqui a NVT. Né? NVT diz assim: não julgue de acordo com as aparências, mas julgue de uma maneira justa. Ou seja, eu preciso verificar os fatos. Eu preciso olhar as verdades que estão ali. Eu preciso ter certeza daquilo que eu vou falar. Então, eu posso julgar segundo a reta justiça. Eu posso julgar, sim, uma pessoa de errada se eu tenho a prova que ela está errada. Eu posso julgar uma pessoa inocente se eu tenho ali as provas, os fatos de que fato ela é inocente. Então, baseado nisso, né, nós também entendemos que o segundo perfil de julgamento é aquele julgamento precipitado. É o mal de um amigo julgar precipitadamente. É terrível, terrível mesmo. Por quê? Porque essa maneira de julgamento, ela tira conclusões sem conhecer realmente as verdades, né? Os princípios, os fatos. E quando isso acontece dentro de uma amizade, irmão, a confiança ela vai ser ferida, relacionamento vai ser enfraquecido, ou seja, o fato de haver tanta precipitação em julgamento, isso vai gerar uma sensação de injustiça no coração de quem está sendo julgado. Então, o julgamento precipitado produz injustiça. Não se esqueça disso. O julgamento precipitado destrói a confiança. O julgamento precipitado, querido, gera conflitos desnecessários. O julgamento precipitado, ele revela a falta de sabedoria e de amor. O julgamento precipitado entristece também o coração de Deus. Então devemos estar atentos a isso. Um amigo, né, que julga precipitadamente, ele não lhe conhece, ele não lhe ama. E isso traz sérias consequências. A primeira dela, querido, são feridas profundas e a perda da confiança. Então, uma pessoa que está sempre lhe julgando, sempre lhe apontando, sempre dando a você, sabe, situações, nomes que você não tem culpa, né? Lhe culpando por algo que você não tem culpa, achando que você errou sem você ter errado, sem te ouvir, sem ouvir as duas partes, né? Porque tem amizade que é assim, a pessoa é ruim, mas não diz que é ruim, e ela é amiga dessa pessoa aqui também. Então essa pessoa ruim, ela vende a sua imagem de forma, né, injusta e desonesta para essa aqui. E essa aqui compra. Então essas duas pessoas, elas se unem, né, contra você. Elas se unem, né? Então elas concordam a respeito de você. Só vê defeito, só vê falha, só aponta e assim vai. Então assim, uma pessoa que tem, né, o Espírito de Deus, uma pessoa que está numa amizade onde duas partes estão em conflito, ela vai ser apaziguadora, ela vai ser aquela que vai gerar uma harmonia, ela vai ser reconciliadora e não jogar fogo, né, realmente
né, nessa fogueira, né? Não vai jogar gasolina nessa fogueira. Então, muito cuidado com isso. Tem muito, é por isso que tantas pessoas feridas, né, saem de igreja. Por quê? Porque elas têm os grupinhos, tem as panelinhas, né? Todo fofoqueiro tem um ouvido que recebe o lixo, né, da fofoca. Lembre-se disso, todo fofoqueiro tem um ouvido que recebe o lixo da fofoca. E esse lixo tanto prejudica, né, quem está falando a fofoca, mas principalmente o pior é quem está ouvindo a fofoca e concordando com a fofoca. E aí não tem autoridade, né, para repreender. Por quê? Porque é conivente com esse mal. Então, a segunda consequência é a sensação, né, de não ser ouvido, a sensação de não ter a voz, a sensação, e em muitos casos não é só a sensação, é de fato, você não é ouvido, você não é, sabe, realmente consultado. Então as pessoas normalmente julgam por um lado, elas não conhecem o outro lado da moeda. Então cada história, ela tem duas faces, tem a cara e tem a coroa. Então cada história tem a parte correta e a parte errada. Tem a parte exata, justa, e tem a parte desonesta. E dependendo de se duas pessoas são íntegras, então a história vai ter uma face só, né? Vai ter um sentido só. Então aquilo que a pessoa falou é aquilo com que outra pessoa também falou, né? Eu lembro de uma situação que houve na igreja com uma liderança e eu não estava lá. Eu estava numa viagem, no meio da viagem, de volta já para casa, né? Recebi aqui os comentários e analisei. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar 3 dias de jejum, né? Com todas as pessoas que estavam envolvidas naquela situação. Tiramos 3 dias de jejuns e nesses 3 dias de jejuns nós fizemos um estudo bíblico, né? Baseado naquela situação. Então, primeiro dia um estudo bíblico, segundo dia estudo bíblico, terceiro dia fechando o estudo bíblico baseado naquela situação. E aí depois, sem que ninguém soubesse, né, eu procurei saber quem estava presente e eu fui pessoalmente lidar, particularmente, pessoalmente, né, de forma privada, individualmente com 2 ou 3 pessoas que estavam ali. E aí eu digo, o que foi que você viu, o que foi que você ouviu, o que aconteceu? Né? Conte a sua versão. E a pessoa contou. Fui para a segunda pessoa no outro dia, o que você viu, o que você ouviu, conte a sua versão. E aí, e a terceira pessoa. E todas as 3 pessoas, ou 2 pessoas, não lembro, né, contaram a mesma versão. Então eu tinha ali agora, né, um julgamento reto. Eu tinha ali como lidar com aquela situação. Por quê? Porque eu vi pessoas distintas que estavam ali, né, e nenhuma sabia que eu estava com a outra. E ali a gente, né, soube lidar com aquela situação e Deus deu vitória para a glória do Senhor. Mas se eu fosse cair na loucura, né, na insensatez, na imprudência de ouvir só um lado, ou de quem, né, eu tivesse partidarismo, né, então toda liderança precisa ser imparcial. Então liderança, né, chegou ali, você está dentro de um campo ministerial, você está dentro de uma igreja, você está ali lidando com várias pessoas, então ali não vai ter o meu filho, né, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu tio, não, ali todo mundo é ovelha. E aí você tem que ter, né, a autoridade e graça de Deus para diferenciar esse tipo, né, de situação, de pessoas que são ligadas a você e o ministério, né? Então o que tem que prevalecer é a reta justiça. Então o julgamento precipitado, ele tem como consequência, né, a perda do amigo. Então assim, não é só a perda da confiança, você vai perder a amizade também, você vai perder o amigo. Então se você é precipitado em julgamento, ou se você tem alguém que é precipitado em relação a você, então essa amizade não vai durar, né? O isolamento emocional, a pessoa vai se distanciar, a raiva e ressentimento, porque uma vez acontece já não é bom, e quando acontece a segunda, a terceira, e por várias vezes a pessoa já chega te apontando, te acusando, né? E isso vai gerar um mal muito grande. A dificuldade de ser autêntico, né? Então a pessoa ela vai ter essa consequência. Por quê? Porque toda vez que ela fala, ela não é acreditada, né? Ela não é honrada, então ela não é ouvida. Então normalmente essa pessoa ela vai ter dificuldade de ser autêntica, ela vai achar que tudo que ela diz ninguém vai acreditar,
E aí se ela não tiver realmente um senso crítico forte, né, ela vai ser aquela Maria vai com as outras, isso é um perigo. Ciclos de mau entendimento, né, vai ter várias brigas, várias confusões, constantemente isso vai se repetir, e o afastamento, né, da comunhão com os irmãos, com a igreja. Por isso que tanta gente ferida dentro de casa, achando que toda a igreja é igual, que todo pastor é igual, que todo irmão é igual, e de fato não são. Não são, de fato não são. Queridos, o que a palavra de Deus fala sobre julgar precipitadamente? Né? Então, assim, como a gente viu aqui em Provérbios 18:13, responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Então, toda pessoa precipitada vai passar por um constrangimento, vai ser envergonhado. Mateus 7, de 1 a 5 diz, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, serão julgados, e na mesma medida que usarem, será usada para medir vocês, porque vocês olham para o cisco que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu próprio olho. Então isso aqui é poderoso, porque isso acontece diariamente, não só no ambiente de igreja, trabalho, família, enfim, né? Isso é uma picuinha, isso é um disse não disse, é uma fofocada, né? Essas pessoas que se reúnem para estar sempre falando mal de alguém, para estar sempre apontando a vida de alguém, essas pessoas não são confiáveis. Então, se você conhece alguém na igreja, no trabalho, na família, que fala demais, que fala pelos cotovelos, que está sempre anunciando o defeito, a falha, está sempre mangando, né? Está sempre fazendo chacota a respeito da vida de alguém, então essa pessoa não é confiável. Muito cuidado com gente assim, que fala, como diz o Matuto, até pelos cotovelos. Então quem fala mal, né, dos outros, vai falar mal de você também. Pode ter certeza. E lembre-se, a mesa da nossa casa tem que ser uma mesa de comunhão e não uma roda de escarnecedores. Você pode anotar aí, a mesa da minha casa, ela é uma mesa de comunhão e não uma roda dos escarnecedores ou uma mesa dos escarnecedores. Lembre-se disso. Tiago 4, 11, 12, ele diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Isso é muito lindo, gente. Aquele que fala contra seu irmão ou o julga, está falando contra a lei e o julgando. Mas se você julga a lei, você não é praticante da lei, e sim seu juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que é capaz de salvar e destruir. Mas você, quem é para julgar o seu próximo? Então, querido, cada pessoa que fala, né, não é que falou, é que fala, né? Porque o que falou também vai passar por isso. Então, deixa eu organizar aqui. Cada pessoa que falou mal e não tratou, que fala mal e não trata, e que vai continuar falando mal sem tratar, você pode ter certeza que você está na lista aí do Senhor, entendeu? Nós não somos juízes de ninguém, nós não podemos julgar a falha de ninguém. Por quê? Porque nós temos defeito, nós temos falha, nós temos pecado. Foi o que Jesus fez com a mulher apanhada no ato de adultério. Né? Nós vamos ver mais na frente aqui. Não vou aqui me precipitar. Em Romanos 14, 10, ele diz, por que você julga o seu irmão? Ou por que o menospreza? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Então, quem somos nós para apontar o erro, a falha de alguém? Então, se você tem algo para dizer, seja íntegro, seja honesto, seja homem e mulher de Deus, vá até a pessoa, olhe nos olhos e trate com amor, não é com ódio, não é com raiva, com ressentimento, com autojustiça, como a maioria faz, né? Vem em nome do ego, em nome do eu, né? Não, é com amor, é com paz, né? Filipenses, Paulo diz, Filipenses 4, 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então é nesse sentido, amém? Reconciliação e amor, né? Sendo apaziguadores do reino de Deus. Somos chamados para isso. Então, querido, ele diz, né? Por que você julga seu irmão? Então, quem lhe deu autoridade para falar mal de alguém? Quem lhe deu autoridade para apontar o defeito de alguém? Se você tem também, né? E se você está falando, você tem mais defeito do que ele, né? Ou porque menospreza alguém? Quem é você? Para menosprezar aqueles que o Senhor salvou,
aqueles que têm o Espírito de Deus também. Então é muito forte. Então todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Então todo mundo vai ser julgado. Tudo aquilo que foi dito, que foi falado, que ninguém ouviu, o Senhor registrou. Está tudo registrado. Não passa desapercebidos dos olhos, do ouvido do Senhor. Não passa. Então, desde já vamos colocando, né, a casa em ordem, né? Isaías 38, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então tem muita gente com a casa desarrumada, muita gente mesmo, sem ter coragem de pedir perdão, porque o orgulho não deixa. Então esse é o caminho da destruição, né? Pessoas que falam mal, pessoas que planejam, pessoas que se reúnem para falar mal de tudo e de todos. E aí essas pessoas, elas se acham bem espirituais, quanto na verdade elas são bem carnais, né? Espirituais, mas carnais. Existe o espiritual que é aquele que ele tem maturidade, ele é maduro, né? O espiritual maduro, e existe o espiritual imaturo, que é o carnal. Então, nós somos quem escolhemos, né? Se eu quero ser um homem espiritual, uma mulher espiritual madura, né, espiritualmente, justa diante de Deus, ou eu quero ser um homem, uma mulher, né, espiritual imaturo, carnal, diante de Deus. Então, você que escolhe. Há dois caminhos diante de nós, né, e a gente é quem escolhe que caminho trilhar. Eu prefiro o primeiro, de maturidade, né, eu prefiro o primeiro, né, a gente se esforça para isso. Então, quais são exemplos bíblicos de personagens que julgaram precipitadamente? Os discípulos julgaram a mulher samaritana, né, em João 4. Os discípulos julgaram precipitadamente a mulher samaritana quando a viram falando com Jesus. Eles, né, assumiram, né, o pior sobre ela sem conhecer a sua história. Ou seja, julgaram, apontaram. Jesus, em contraste, ouviu a sua história e a transformou. Então isso é muito poderoso. Isso é muito comum as pessoas olhar e julgar pelo olhado, né? Vixe, achei meio calado, achei meio besta, eu achei meio orgulhoso, eu achei meio triste, né? Tem esse negócio, né? Esse autoexame, né, precipitado. Então muito cuidado com isso, irmãos, né? Quer conhecer alguém, conviva com ele. Quer conhecer alguém, caminhe com ele. Isso é mais importante, né? Os fariseus, né, julgando a mulher adúltera, né? Aqui João 8, o que eu ia falar aqui, e os fariseus julgaram, né, precipitadamente a mulher adúltera, querendo apedrejá-la, né, sem ao menos apresentar o adúltero, né? O problema não estava errado na lei, estava errado na atitude deles. Eles trouxeram a mulher, né, diante do Senhor, que foi apanhada no ato de adultério, mas a lei lá em Levítico dizia que tem que estar a mulher, a adúltera e o adúltero, tem que estar os dois. Como é que só traz um? Não tem adultério só com um? Então tinha os dois lá. E aí eles estavam extremamente, né, errados. E o Senhor Jesus ali, ele age, né, com um contraste, né? Ele age com autoridade, ele age como um justo juiz, como um advogado santo. Ele diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, quem é você para julgar? Se você está no mesmo perfil, você está no mesmo patamar. Então o que é que Jesus faz? Antes era a mulher aqui no centro, imagina aqui a mulher aqui no centro. Deixa eu colocar aqui o dedo midinho, imagina aqui a mulher no centro, e em volta dela vários homens com a pedra na mão para matá-la, né? Todo mundo sendo juiz dela. E agora Jesus diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que é que Jesus faz? Pega todo mundo que estava com a pedra na mão e traz todo mundo para a mesma posição que ela. Então Jesus abre ali, sabe? Ele faz ali um tribunal, ele abre um tribunal de justiça para julgar a causa daquela mulher e coloca todo mundo na mesma posição. Então é por isso que nós não podemos julgar se não temos certezas, se não temos fatos, se não temos provas, né? Então, fulano está errado? Está errado por quê? Por isso, está aqui as provas. Então, esse é um julgamento correto, é um julgamento reto, né? Fulano disse isso? Disse. Ele falou isso? Falou. Né? Como é que você sabe? Está gravado, quem estava presente está aqui fulano, Beltrano, Cicrano, todo mundo ouviu. Você confirma? Confirma. Você confirma? Confirma. Ou foi que disse isso.
Pronto, de fato aconteceu. É uma prova. Então eu posso julgar, eu posso dizer realmente que você errou, porque eu tenho fatos, eu tenho provas. Mas se eu não tenho, né, se eu ouvi alguém falar, se eu olhei e achei que era, então eu não tenho esse direito. Né? Jesus, ele não só ouviu a mulher, ele a amou, ele a tratou e ele perdoou e restaurou aquela mulher. Ele disse, vai e não peques mais. Louvado seja Deus. E isso é tão poderoso, irmão. Os amigos de Ló também o julgaram. Né? No livro de Jó, os amigos de Ló julgaram precipitadamente que o seu sofrimento era resultado de pecado. Então você está sofrendo porque está pecando. Né? Eu lembro que quando eu, antes de abrir mão de tudo, né, eu fiz uma venda muito grande. Na verdade, é uma pessoa que chegou e fez um mercantil muito grande. Essa pessoa comprou 4 a 6 carrinhos. Né? O meu mercadinho era pequeno porte e levou muita coisa. Naquela época, praticamente 20 anos atrás, mais ou menos isso, uns 20 anos atrás, 20, 22 anos atrás, mais ou menos isso. Essa mulher deu R$780, passou um cheque. E o Espírito Santo disse assim, não tem fundo, é um golpe. E eu fiquei com vergonha, sabe? Porque parecia uma pessoa tão crente. E eu fiquei ali, sabe? E não queria julgar, fiquei na luta para não julgar. E isso não era coisa da minha cabeça, da minha carne, do meu coração. Foi uma luta muito grande, enfim. E aí eu nunca pensei que aquela pessoa fosse fazer aquilo. E o cheque voltou. E para o cheque ter voltado e não ter capital de giro, então foi assim um efeito dominó. Fechou, quebrou que apartou de fato. E eu passei 6 meses com esse mercadinho, né, abrindo as portas sem ter nada dentro. Até que Deus restituiu e restaurou. Então assim, e nesse período veio um casal de pastores me visitar. E esse casal, a primeira coisa que eles perguntou, você é dizimista fiel? Eu digo, sou fiel. Na verdade, eu dizimo 20%, com muita gratidão a Deus. E eles pararam, olharam assim. Eu digo que eu estou vivendo, o que eu estou passando não é consequência de pecado, não. São questões da vida natural. Tem gente ruim, tem gente que não presta. Tem gente que nasce e que vive para prejudicar os outros. Né? Infelizmente, nós somos sujeitos. A Bíblia diz lá em Tiago que nós somos sujeitos às mesmas paixões, que Elias era sujeito às mesmas paixões. Então, o que sucede o ímpio, sucede o justo. Então, na verdade, são questões naturais. Né? Não é culpa de Deus, não é culpa minha, são fatalidades, são coisas que acontecem. Né? E eu estou agarrado com o Senhor e eu sei que Ele vai restituir. E, de fato, o Senhor, na época, restituiu. Então, queridos, o julgamento precipitado, ele é terrível, porque eu não posso olhar uma situação e julgar aquilo ali. Aquele casal talvez achou que eu não era dizimista, né? Que aquilo era o devorador ali, não tinha nada de devorador, muito pelo contrário. Né? Não era Deus julgando, provando, não era Deus castigando, na verdade, não tinha nada a ver com isso. Era uma pessoa mau caráter que chegou, comprou, mentiu, conseguiu enganar e foi embora. Né? E até hoje, né, não pagou, mas já perdoei, para a glória do Senhor. Então assim os amigos de Jó, fizeram também. Né? Eles não ouviram a história completa, eles não sabiam, né, a história de Jó. Então, no final, Deus repreende todos aqueles que julgaram, né, pelo julgamento precipitado, ainda pede a Jó para orar por eles. E assim o Senhor faz. Irmãos, qual é o contrário de julgar precipitadamente? Né? Qual é o antônimo desse julgamento precipitado? É ouvir com sabedoria. Então eu preciso ouvir com sabedoria. Se existe uma história, eu preciso ouvir, né, os dois lados da história. É uma questão com o casal, eu não posso ouvir só a mulher. Eu tenho que ouvir o marido também. É uma questão, é uma negociação que foi feita, que acontece muito isso, de irmãos fazerem negócios sem a gente saber, e agora tem um que é mau caráter, e aí o outro está sofrendo, e vem agora, e eu vou matar, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então assim, você tem que ouvir as duas partes. Você não pode ser parcial. Né? Você tem que ser imparcial, você tem que ouvir a primeira parte, a outra parte, para saber lidar com isso. Entendeu? Então, lembrando que se você está numa igreja, congrega,
e está chegando agora, então procure saber quem são as pessoas, né? O caráter dessas pessoas primeiro, porque nem todo mundo que está ali, né, parece ser bonzinho, não é não, tem gente de todo jeito. Então procure o pastor, né? Se relacione com o pastor, pergunte ao pastor, vai fazer algum negócio, alguma situação, né? Só abrindo esse parênteses aqui para você não ter prejuízos, porque hoje tem gente de todo jeito, né? Tem gente de todo jeito que se diz que é crente. Então, queridos, quais são as qualidades de quem ouve com sabedoria, de quem não é precipitado? Primeiro, a disposição para ouvir toda a história. Disposição para ouvir toda a história e os dois lados da história, para ouvir as duas versões. Segundo, a ausência de pressupostos, né? Então, eu vou ter que analisar tudo, então não vou fazer julgamento e partindo disso, partindo daquilo, não, vou ouvir com o coração, né? Sem reserva. Empatia pela perspectiva alheia. Então eu preciso ser empático, eu preciso compreender, entender e discernir, querido, a necessidade do outro, sabe? E isso, querido, é tão poderoso, isso é tão maravilhoso, querido. Eu preciso deixar o meu coração ali, sabe? Ser empático. Aquela pessoa está falando, mas ter discernimento para saber quem está aumentando, diminuindo, quem está mentindo, quem está acrescentando, né? Quem está realmente se vitimando, se vitimizando, na verdade, e aí vai. Humildade sobre o próprio conhecimento. Então ninguém é dono da verdade, queridos. Então tem que ter humildade. Você tem conhecimento, não vai ser precipitado no que vai dizer. Ouça, anote, ouça a outra parte, anote, analise, ore, coloque diante de Deus e trate de uma maneira sábia. Confrontação amorosa quando apropriado, né? Porque é fulano, eu não vou dizer. Não, porque é fulano. Porque fulano é bruto, porque fulano é ignorante, porque fulano... Não, você vai dizer em amor. Você vai dizer o que a palavra diz a respeito disso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Então, contra fatos, querido, não há argumentos. Está aqui. E a criação de um ambiente seguro para diálogo, para comunicação, para o relacionamento. Isso é extremamente importante. Querido, quando a gente ouve com sabedoria, né, quais são os resultados de quem ouve com sabedoria? Primeiro, você compreende melhor seu amigo. Você vai ouvir, você vai compreender o lado da pessoa, certo? Por que fez isso, por que disse aquilo, o que estava passando, o que estava sentindo. Você evita um mal entendido muito grande. E isso é tão bom, né? E está evitando o mal entendido, disse, não disse. Porque tem gente que é precipitada em tudo. Tem gente que não se cala em nada. Então, as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes. Terceiro, você constrói confiança profunda. Você reflete um caráter de Deus. Você experimenta relacionamentos saudáveis. Você torna instrumento de compreensão e você cria uma comunidade com a verdade. Isso é poderoso. Claro, querido, que vai ter sempre alguém lhe apontando, lhe julgando, né, falando mal de você. Por quê? Porque é a versão dela, é a dor dela. E aí, independente disso, a vida continua, a vida segue. Tem nada a ver com você. Porque falaram mal de mim. Vão falar. Porque vão dizer. Porque vão mentir. Vão fazer o inferno. Vão. Mas o que importa é o que você sabe a seu respeito. Irmãos, Jesus, ele é um fiel amigo. Jesus nunca julgou precipitadamente. Jesus sempre ouviu a história completa, os dois lados. Com a mulher samaritana foi assim, sabe? Ele não só ouviu, mas ele transformou. Com Zaqueu também foi assim. Ele não só ouviu, ele restaurou a vida de Zaqueu. Jesus ensinava sobre a importância de ouvir com sabedoria. Tiago 1,19, ele diz, meus queridos irmãos, entendam isto. Todo homem deve estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Então é isso. A prática, querido, de quem quer ser um amigo de verdade ou um amigo verdadeiro, então o que é que você deve fazer para ser um amigo de verdade ou um amigo verdadeiro? Primeiro, ouça toda a história antes de formar qualquer opinião. Ouça os dois lados. Segundo, não assuma o pior sobre, né, os seus amigos. Não vá, independente do que ele fez ou falou, está confiando em você, ouça sem julgar. Terceiro, faça pergunta antes de julgar.
Quarto, seja humilde sobre o que você não sabe. Quinto, confronte com amor quando apropriado. Crie um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para compartilhar e busque compreender antes de ser compreendido. Então isso é tão importante. Querido, um amigo verdadeiro ouve a sua história completa antes de julgar. E quando toma uma conclusão, é baseada na verdade. E julgar precipitadamente é a morte da compreensão. Ouvir com sabedoria é a ressurreição de todo relacionamento. Querido, e para fechar, julgar precipitadamente é incompatível com uma amizade verdadeira. Um amigo que julga precipitadamente não te respeita, de forma alguma. Ele não te honra, ele não te considera. Ouvir com sabedoria é a marca de uma verdadeira amizade. Quando você escolhe ouvir, querido, de forma sábia, você reflete o caráter de Cristo. Você constrói relacionamentos duradouros e prósperos e gera uma compreensão genuína. Pai, em nome de Jesus, eu oro, abençoo sua vida, sua casa, sua família. Declaro sobre você a bênção do Senhor. Que a mão do Eterno te faça prosperar. Que o Senhor te faça prevalecer. Que o Senhor repreenda todo o mal. Se você viveu algum julgamento precipitado, se você viveu alguma injustiça, né? Se pessoas têm te julgado mal, se as pessoas sem conhecer a história completa, sem conhecer os dois lados da história, não se preocupe, não se justifique. O Senhor é aquele que nos honra, o Senhor é aquele que toma a nossa frente. Deus vai prestar conta com todo mundo. Deus vai prestar conta. Deus sabe de fato o que aconteceu e Ele vai prestar conta. E toda injustiça não vai ser impune, querido. Toda injustiça vai ser punida. Pode ter certeza disso. Porque ao culpado, Deus não dá por inocente. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, há um Deus nos céus olhando para você, há um Deus nos céus preocupado com você e há um Deus nos céus que ama você. Deus te abençoe, compartilhe com quem você ama, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Um abraço e a paz.